Ora viva! Então sejam bem-vindos a mais um caderno de viagens, que é a bagagem de mão de Carlos Ribeiro, aqui na Pensar Fora da Caixa. Carlos Ribeiro, as viagens por vezes também têm peripécias. Tal e qual, Tem. tem qual. E é necessário um espírito aberto para nós nos depararmos com os contratempos e com as peripécias. Eu Ora, separo contratempos, atrasos de aviões, atrasos de outros meios de transporte, hotéis onde temos a reserva, mas que estão cheios, e coisas no género, encontros marcados que depois não está lá com quem nos devíamos de encontrar e por aí fora, não é? Isso serão, digamos que, os contratempos. contratempo. As peripécias é algo que acontece e que quando um viajante tem que estar preparado. Eu já vi pessoas ficarem completamente fora de si quando encontram um contratempo. Ora, eu felizmente tenho conseguido gerir isso pela positiva. E houve várias pessoas que me disseram: Mas tu contas tantas histórias das tuas viagens, mas no programa nunca falas nas tuas peripécias. E hoje vamos ter essa oportunidade. Vamos falar numa peripécia porque temos muitas, mas Uhum. vamos falar só numa, não é? Carlos Ribeiro, eu quase que dava aqui um mote também a quem nos vê e escuta, se tiver alguma peripécia de viagens que partilhe, Temos todo o gosto. não é? Claro, Que isso vai partilhe. enriquecer o nosso caderno de viagens. Aliás, são as coisas ou das coisas que mais ficam Ora, na nossa memória. mas vamos à peripécia que o Carlos Ribeiro hoje trouxe para Tal e nós. qual. Eu estava em Xangai. Uhum. Xangai estávamos no ano de 2010. Xangai estava-se a preparar para a Expo Xangai. O governo chinês apostou muito forte com a realização da Expo Xangai e tinha como mote, como referência, a Expo 98 em Portugal, que foi um autêntico êxito, Sim, não é? sim. E, portanto, o governo chinês quis mostrar toda a pujança do país, toda a sua capacidade organizativa e organiza a Expo Xangai. Ora, acontece que eu estava na China, estive um mês na China, com muitas peripécias, ainda falámos muito pouco na China, mas havemos de lá chegar. Ahm, Perguntei, a primeira peripécia que eu tenho quando chego a Xangai é que vejo um hotel, que era uma torre, e sim, pronto, este hotel tem bom aspecto, e então vamos ficar aqui. E quando chega à recepção, a recepcionista, lá no seu chino-inglês, atenção que são todos... quanto mais humildes, mais simpáticos. Sim, sim. E ela perguntou-me se eu queria um quarto com janela ou sem janela. Ora, eu nunca tinha estado num hotel, num quarto sem janela. Isso não, eu sem janela, eu não quero quarto nenhum, mas quero ver. Então ela alugou-me um quarto com janela, que ficava lá no não sei quantos piso, mas foi-me mostrar um Hum. quarto sem janela, que eu nunca tinha visto. Nem sabia que existiam. E o quarto sem janela era como se fosse um apartamento. Tinha realmente uma cama e uma casa de banho, mas era uma coisa enorme. Uh, eu nunca fiquei, nem nos Estados Unidos, que tem quartos gigantescos, nunca vi um quarto tão grande, dava para dormirem ali seguramente 15, 20 pessoas e uma cama. E eu disse, pois é muito interessante, mas eu aqui não fico, não é? Claro. Então eu fiquei num quarto com janela, com luz do Uhum. dia, mas eu tive que me encolher na cama para conseguir fechar a porta. Portanto, foi o preço Era, que eu paguei por ficar era num quarto com uma janela e como a luz. janela. A Exatamente. janela ocupava muito espaço. A janela ocupava muito espaço. Resultado, eu apercebi-me, obviamente, que sim, eu sabia que havia os preparativos para a Expo Xangai. E então também sabia que ainda não era. Faltavam 2 ou 3 meses para abrir a Expo. Então eu apanhei um táxi que me foi pôr à porta da Expo Xangai, que obviamente, um portão gigantesco,
eu de ir a porta principal, porque depois havia muitas outras portas, eu nem nunca tive uma noção completa do tamanho do recinto. Eh, e cheguei lá e disse que era jornalista, apresentei o meu cartão de jornalista como colaborador de um jornal, e por gestos, o tipo da portaria fala com o gabinete de imprensa, que, pelo aquilo que eu percebi, lhe disseram, pronto, esse tipo que se vai embora, porque estamos fechados, não é? Eu não desisti, disse, não, não, eu venho de Portugal. Eu venho de Portugal e venho de propósito para visitar e fazer uma reportagem sobre a Expo. Pronto, e depois ali de quase meia hora de telefonemas para cima e telefonemas para baixo, há alguém que desce e que me vem buscar à portaria e que me leva para um edifício gigantesco eh, onde estava o gabinete De imprensa. de imprensa. E então eu estou a falar com uma rapariga muito que dominava bastante bem o inglês e muito prestável, e ela está-me a explicar, mas não é visitável por isto, por aquilo, por aquilo outro, assim, eu sei, mas eu estou aqui, eu quero fazer a reportagem, etc, não sei o quê. Até que entra um tipo na sala, com uma atitude muito arrogante e que me diz que o que eu devia de fazer era pôr-te na rua. E eu disse: Pois tu podes-me pôr na rua, mas crias aqui um incidente diplomático. Ei, Crias aqui um porque eu vou ligar para o presidente da Câmara da minha cidade que me pediu para eu cá vir fazer a reportagem e ele vai falar com a vossa embaixada em Lisboa e vocês vão ter aqui um problema grave, quer dizer, criou-se. criei ali um enredo à volta daquilo tudo e às tantas o tipo foi-se embora. E eu continuei a falar com a outra rapariga, não é? Sim, E pensei, como é que isto vai acabar? E como é que acabou? Acabou que aparece uma hostessa, uma miúda na casa dos 18, 20 anos, linda, extremamente gentil, a dominar muito bem o inglês. Ela já estava preparada para poder, quando a Expo abrisse, fazer determinados acompanhamentos. E ela vai-me fazer uma visita guiada à Expo. E então, o que é que acontece? Acontece que ela leva-me por caminhos e edifícios e pavilhões e não sei o quê, e quando eu dou por mim, eu estou junto de uma equipa de jornalistas da CNN Hum, que está a fazer uma entrevista ao presidente da Câmara de Xangai. ora, E eu sei que são jornalistas da CNN, porque as câmaras têm um autocolante a dizer claro. CNN. Vejo um jornalista da CNN, os cameramen, dois cameramen, o jornalista extremamente nervoso, a entrevistar um presidente da Câmara todo relaxado, com um domínio muito bom do inglês, a responder a tudo o que ele perguntava com uma naturalidade, como que se costuma dizer, como diz o povo, sem papas na Não língua, não é? é? Com Sim. um domínio daquilo que era a Expo, até nas perguntas mais difíceis, porque havia ali milhares de casas que foram arrasadas, as pessoas foram deslocadas para implantar Para a Expo. Até isso lhe foi perguntado e até isso ele respondeu com a maior das naturalidades, porque as pessoas foram para outros sítios, tiveram casas melhores, etc. e não sei o quê. E então o jornalista da CNN estava de tal forma nervoso que teve que interromper várias vezes a entrevista para beber água, para respirar, até que eu cheguei ao pé dele e comecei a falar com ele, e perguntam-me quem és tu? Eu disse, eu sou o Carlos Ribeiro, lá de Portugal. Ah, Portugal, pois. Eu disse, olha, tu tens que te relaxar,
porque o presidente da Câmara está completamente relaxado. Tu é que estás numa pilha de nervos. E ele perguntou, mas nota-se muito claro, então tu estás aí quase a tremer. E isso nota-se na Câmara. E os cameramen deles disseram, pá, olha, tens que ver lá, porque isto está a ficar tudo gravado, não é? Portanto, o homem lá bebeu um copo de água, aquilo devia de ser água santa de Xangai, não sei lá, se acalmou. E então eu andei com essa equipe da CNN, sempre com a hostess connosco. Não me deixavam fotografar, mas eu lá consegui fotografar. Tenho fotos desta cena. Claro que tive que retirar aquele barulho que a máquina faz quando se carrega no obturador, porque era isso que era o problema deles. E então andei uma manhã inteira com eles em vários pontos, nomeadamente numa torre bastante alta que tinha uma panorâmica quase geral da Da Expo. Expo. Foi uma experiência interessantíssima, só que quando chegou a hora do almoço, E agora? então a equipa da CNN foi almoçar com o Mayor e eu fui posto à porta. Eu ainda tentei reclamar, ainda tentei, Epá. mas não há almoço, não é? Isto tudo faz muita fome. Onde ela, para compensar, ainda passou por vários pavilhões, mostrou-me várias curiosidades. Uma delas era uma parede enorme que tinha imensas fotos da Expo 98 em Hum, Lisboa, que feio. que ela fez questão aliás, como tinha de outras Expo anteriores. E, portanto, numa cidade gigantesca, dominada pela Torre Pearl Harbor, que está junto ao rio e que à noite a cidade toda iluminada é um bilhete postal, é lindíssimo. Os museus têm imensos museus, nomeadamente visitei um museu de arte, mas que conta a história do dinheiro e os vários tipos de material, até papiro chegou a servir de base para era ali que era impresso, ou melhor, caligrafado o valor das notas. Portanto, é uma cidade diferente de todas as outras. Aliás, há uma grande competição entre Xangai e Beijing, porque Xangai tem uma maior musculatura económica do que Beijing, e há o receio do Hum, deslocamento para Xangai de determinado tipo de departamentos. hum. Beijing nunca deixará de ser a capital. Mas o que fica destes 3 ou 4 dias que eu passei em Xangai foi a visita à Expo 2010, antes Antes. de abrir, e as peripécias e a forma como eu conseguia entrar lá dentro. Ora, mas se me perguntarem, mas afinal, como é que tu conseguiste entrar? Eu consegui entrar com uma linguagem universal, que é o sorriso. Nunca mostrar desespero, nunca utilizar palavras que fossem mal interpretadas, com uma certa insistência, não é? Persistência. Persistência, não tanto insistência, mas persistência. E com isso eu consegui fazer um dos meus mais interessantes cadernos de viagem. Sem dúvida, porque a dita persistência, houve muitas razões para haver uma desistência, Muitas. não é? Para já o atrevimento de lá ir. Claro, Não é? muitas destas, mas depois a persistência. Isto também pode ficar aqui como ideia para quando te aparecer, encontrares aí um desafio, hum, a persistência Não pode desistir. não desistir, Não desistir. E que é foi o que que nós fizemos. Ou o que eu fiz, no caso. Não desistir. e isso foi importante. E isso foi Ora importante. bem, estivemos em Xangai com esta peripécia do Carlos Ribeiro. Voltamos brevemente com mais um caderno de viagens, porque nós, como o Carlos Ribeiro diz, nós não vamos desistir Não de vamos trazer, desistir. de trazer outras viagens para este caderno. Até lá, a continuação de uma boa semana e voltamos na próxima semana. Até breve.